Amor e Ódio, terceira parte. O Consolador. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos, e desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhes dava. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jesus Cristo, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 15 a 20. Capítulo 1. Era pela manhã. Flávio de Lacordaire, que continuava em Nápoles, examinava a sua preciosa estufa, onde flores e arbustos raros vicejavam entre contínuos cuidados, quando seu intendente o avisou de que um correio especial acabara de chegar da França, com notícias tão importantes quanto urgentes. Com presteza, o titular fê-lo entrar para o seu gabinete de trabalho, entre preocupado e curioso, e sem preâmbulos, interpelou-o com a altivez habitual. Pode dizer o que és mandado, ouço-te. Senhor Visconde, começou o servo incisivo. Infelizmente, sou portador da notícia de uma desgraça que acaba de cair como um raio sobre as nobres casas de Lacordaire de Soissons. Mortalmente pálido, Flávio de Lacordaire enxugou a fronte e respirou com força, ordenando com mais vigor. Vamos, explica-te. Trago-vos a desgraçada nova da morte do meu ilustre amo, o senhor Marquês de Soissons. O pai de Henriette gaguejou atordoado, não deduzindo das palavras do serviçal, no primeiro momento, o seu verdadeiro sentido. Que disseste? Georges morreu, disseste? Georges? Vamos, explica-te, repete. Por quê? Não é possível. O senhor de Soissons foi assassinado. Assassinado? Foi o que disseste? Sim, senhor Visconde. Desgraçadamente, meu amo foi assassinado. Mas como assim? E por quê? E o assassino? Como e por quê? Ainda não se sabe detalhadamente. Quanto ao assassino, o seu amigo, Marquês d'Aberville de Saint-Pierre. O correio mal tivera tempo de dar um salto. De Lacordaire vacilou e deixou-se vergar, perdendo sentidos. A terrível surpresa repercutira rudemente em sua alma, e o prestativo servo amparava-o, bradando por socorro. Por longo tempo assim permaneceu. Pouco a pouco, porém, graças aos bons cuidados de que foi alvo, recuperou as forças e a memória, e à noite já teimava em ouvir do correio detalhadamente as desoladoras informações, apesar dos protestos do médico e da esposa. Narrou-lhe aquele então 100 vezes, com minúcias e delongas, o que já sabemos, agravando os fatos, porém, a cada frase, com malévolas acusações e insídias vis, dentre as quais o infeliz d'Aberville surgia irremediavelmente infamado
pela peçonha da maledicência sistemática e cruel. Após o que, entregou-lhe grande envelope timbrado de negro e lacrado com as armas de Franceville. Tratava-se de longa missiva do jovem François, sobrinho do morto, na qual Gaston de Saint-Pierre era positivamente acusado, e mais um testemunho do magistrado Francfort, no qual, se infeliz marquês não era acusado, também não era defendido. A missiva de uma odiosidade repulsiva, na qual a injúria, como sofisma e má-fé, obumbravam os conceitos sãos do raciocínio, tivera a virtude de calar profundamente no coração do Visconde, muito embora fosse ao extremo de admitir a senhora de Soissons como implicada, se não no assassínio, pelo menos nas causas que o determinaram, finalizando com o teor seguinte. Requeremos das autoridades de Blois cumprimento do dever que lhes compete. Buscas e averiguações foram iniciadas. Esquecido no bolso da casaca usada pelo acusado na noite do acontecimento, encontrou-se um bilhete firmado pela senhora marquesa, convidando-o a visitá-la em termos que muito fazem meditar. E no local do sinistro achou-se um medalhão com o seu retrato incrustado, trazendo expressiva dedicatória ao marquês, o que indubitavelmente atesta secreto entendimento entre ambos desde muito. O indigitado criminoso encontra-se detido em Blois. E conquanto ainda não se requisitassem licenças para o processo, dada a sua posição de fidalgo, já se improvisaram interrogatórios, havendo o mesmo se declarado inocente por atribuir a um acidente criado pela fatalidade o desgraçado acontecimento. Carecemos da vossa presença, a fim de vingarmos o morto, castigando o culpado. Vinde, pois, sem demora, orientar-nos com vossa experiência, ainda porque a marquesa enfermou gravemente, e para a ultimação dos funerais. 2 dias depois, os viscondes deixavam o seu encantador refúgio de Nápoles para demandar terras francesas, em angustiosa peregrinação. O ódio rescaldado e feraz, a que nenhuma razão arrefece ou constringe, acompanhava o senhor de Lacordaire, empedernindo, porventura ainda mais, o seu já tão rijo coração. Considerações diabólicas destilavam em seus raciocínios a programação implacável de uma reação esmagadora. Nem sentia o rude incômodo da viagem, fatigando-lhe o corpo debilitado, porque o tumultuar das próprias ilações se sobrepunha ao acervo de impasses que o afligiam, instigando-lhe a mente a realizações imprevisíveis. D'Aberville, murmurava pálido e fremente, fitando com um olhar duro a estrada deserta através dos vidros da carruagem em que fazia a fatigante jornada. Surges e me esmagas quando eu te supunha para sempre arredado do meu trajeto. Comigo te haverás, Gaston de Saint-Pierre. George será vingado. Com efeito, findos os funerais, chamou a si a responsabilidade do inquérito a instaurar-se no sentido de ser apurada a culpabilidade real do indiciado. Mantenedor das mais honrosas relações de amizade na corte de Luís Filipe, fácil se lhe tornou a obtenção da licença para o processo de D'Aberville. Legalmente iniciado, no entanto, o processo seguiu de um momento para outro sob pressão arbitrária e fraudulenta de Flávio e seus apaniguados, muitos destes rivais ou adversários políticos do jovem acusado, aos quais agora surgia um momento de torpes represálias.
o que todavia calara verazmente no conceito geral e a uma só voz amigos, inimigos e simpatizantes aceitavam era justamente o adultério como móvel do drama pilogado com o acidente fatal. Em vão, 1000 vezes, o aflito marquês simplificava os depoimentos, narrando a singeleza e fragilidade dos motivos que levaram o amigo à excitação. Inutilmente expusera a circunstância de se encontrarem ambos alcoolizados, o que permitira a um exasperar-se sem razões concretas e a ele próprio, Gaston, visitar a marquesa após vê-la enfermar no salão de baile. O bilhete leviano de Henriette, que ele esquecera desesperado diante da morte do amigo, o medalhão encontrado pelos convidados na sala revolta, eram, no entanto, o atestado que a ele como a ela condenava na opinião da sociedade. Entre mentes, uma vez preso Gaston e confiscadas suas bagagens pelo poder judicial para averiguações, Roland Martigny retornara a Paris e, por entre lágrimas, pôs Assunção a par dos surpreendentes acontecimentos. A pobre senhora, como era de esperar, aceitou os esclarecimentos do filho, não obstante intimamente compreender o móvel da desinteligência surgida entre os dois infelizes amigos de infância. Sentindo que a vida se lhe esvaía do coração despedaçado, arregimentou forças na atrocidade da própria dor e, certa da inocência do filho, agarrou-se à esperança de sua libertação, uma vez aquela suficientemente comprovada. Sem mais tardança, partiu para a antiga capital do departamento do Loir-et-Cher, Marte dolorosa a quem Roland acompanhou solícito e comovido. No silêncio da velha prisão, no entanto, conquanto mantido em sala confortável, graças às deferências do prefeito de polícia, que nele apenas distinguia um infrator das leis de duelo, Gaston sentia-se sucumbir de angústia, acabrunhado frente ao aspecto que os acontecimentos tomavam. Compreendia que de Lacordaire persegui-lo-ia até a infâmia e o desespero, arrastando a sua sombra odiosa os familiares de Franceville, que jamais lhe perdoaram as preferências de Soissons. A desgraça colhera-o abruptamente, e o infeliz aturdia-se, indeciso quanto ao que tentar para a defesa própria, envolvido, tal como se achava, naquela impressionante rede de circunstâncias em cujas tramas mais se comprometia quando imaginava esforços novos para delas desvencilhar-se. Inconformado com a morte do amigo, a intensiva amargura que lhe extravasava do seio levava-o por vezes às bordas do desespero, quando a si mesmo interrogava a razão de todo aquele extenso drama, intimamente deplorando a insensatez de que dera prova, acudindo ao apelo de Henriette na noite trágica. Em consciência, sentia-se inocente. Não conseguia compreender agora como e por que ousara visitá-la em seus apartamentos. Estaria louco, jugulada sua mente por vontades estranhas à sua vontade? Teria o champanhe lhe obscurecido o senso do raciocínio? Insidioso desalento cercava-lhe o ânimo, vergando ao desejo de que o condenassem à pena última para que se findassem aquelas ânsias diabólicas que lhe consumiam a razão. Vendo-se acusado de infiel, adúltero, homicida, admirava-se compungido até o âmago de que tão mal considerassem seus sentimentos e seu caráter, porquanto se reconhecia incapaz de tais vilezas. E oprimido sob o jugo de complexos desconcertantes, revolucionava-se intimamente até o desespero e as lágrimas.
não dispunha de eficientes recursos morais, como financeiros, que se antepusessem aos que adivinhava mobilizados por seus adversários. Os burgueses, seus sócios, haviam acorrido solícitos, prontificando-se a auxiliá-lo. Mas nesse processo, que teria por instigadores de Lacordaire e os de Franceville, sabia ele que nem só o ouro interviria, facilitando-lhe a liberdade. Mais do que isso, a astúcia e a intriga, como a interferência de personagens altamente colocados na corte, antepondo-se às insídias de que lançariam mão seus inimigos, seriam imprescindíveis em seu favor. Que poderiam, pois, os tímidos burgueses contra estes que saberiam agir? Lembrou-se, todavia, de alguns nomes ilustres, os quais supôs à altura de se interessarem por sua causa. Sofreu a decepção, porém, de ver devolvidas as próprias cartas que da prisão de Blois dirigira a Paris em petição de favores ou proteção. E os advogados aos quais recorrera, examinando a gravidade da causa, visto que se tratava de abrir luta contra os poderes da nobreza, exigiam honorários fabulosos, dificultando, de sarte, o andamento das ações a se moverem a seu favor. Aliás, que mais declararia ele? Poderia, porventura, acusar Henriette? Sua honra de fidalgo, como a lisura do seu caráter, poderiam acaso apresentar em plenário, a fim de se exculpar, o seu romance de noivado em Sainte-Croix, justificando em toda a sua pureza e veracidade a própria presença no gabinete de leitura da senhora de Soissons, de quem se fora despedir para sempre? Só lhe restaria, pois, o conselho da conformidade, a expectação resignada, deixando que os acontecimentos seguissem o curso que lhes imprimiu o destino. Entre mentes já restabelecida, Henriette continuava no velho solar, negando-se a retornar a Paris. Apenas restabelecida, informou-se dos sucessos que se seguiram à morte de Georges, de Saint-Pierre acusado e preso como diretamente implicado na mesma, denunciado por seu pai como conspirador temerário que projetaria nada menos do que o assassínio de Sua Majestade Luís Filipe. Todas as tribulações e vexames, porque desde a noite trágica vinha passando o desgraçado moço, soube-o ela por sua mãe e sua dama Francine. A angustiosa situação que experimentava tornou-se insuportável aos seus nervos como ao seu coração, já duramente provados. Mais do que ninguém, sabia ela que D'Aberville era inocente do crime que lhe imputavam, pois que fora testemunha ocular da cena e causa única do sangrento desfecho. A nobre atitude do Marquês, evitando mencioná-la nos depoimentos, mentindo mesmo no intuito honroso de arredar as desconfianças que ameaçavam desacreditá-la perante a opinião pública, muito apesar do bilhete temerário e do medalhão encontrados, tocou-lhe tão poderosamente a alma que se ergueu em sua mente resoluto o desejo de tentativas visando a libertá-lo da mácula aviltante, restituindo-lhe o conceito das pessoas de bem e a honra injustamente atacada. Chorava cruciantemente o desaparecimento de Franceville, chocada no mais íntimo do ser. A chaga que se lhe abrira no coração sangraria certamente para sempre. E agora, recapitulando os acontecimentos, não compreendia como se atrevera a atitudes tais, desconhecendo-se na análise meticulosa que se impunha. Estivera louca, porventura? Como esquecera tanto a própria dignidade, como o respeito devido ao esposo, a quem, afinal de contas, estimava lealmente a ponto de atrair Gaston aos seus aposentos por meio de um bilhete, oferecendo-lhe ainda um retrato?
Que diabólica inspiração a tivera como joguete de seus caprichos? Oh, ela, em verdade, e não Saint-Pierre, trazia a responsabilidade daquele drama que amortalharia sua alma em eterno luto. Ela o levara a esquecer de que jamais deveria levantar para ela sequer o pensamento. Oh, a ele que só desejara esquecer e renunciar. Num momento de excessiva emotividade, funesto produto da indisciplina dos sentimentos, do descontrole mental, desviara a visão da sublime rota do dever e cavara a própria desgraça, como dos dois homens que tão lealmente a tinham amado. E agora, graças a um momento de imponderação e fraqueza, passaria o resto da existência a chorar entre um túmulo e um cárcere. Certa noite, 2 meses após a tragédia, Henriette e sua mãe trocavam impressões sobre a mesma, pois os assuntos vertentes eram os preferidos agora em Soissons, até pelos moços das cavalariças, quando o mordomo discretamente as avisou de que o Sr. de Lacordaire voltava inesperadamente de Blois e desejava falar à filha. Achavam-se mãe e filha numa pequena sala do primeiro andar, onde a formosa viúva passava a maior parte do tempo. Henriette Flavie cobria-se agora de rigoroso luto, e amplos véus de crepe substituíam a graça das vaporosas encharpes de outrora. Pálida, altiva, a jovem viúva esperou o pai. À sua entrada, levantou-se e cumprimentou-o cerimoniosamente, no que foi imitada pela viscondessa. Flávio era rígido observador de protocolos. Em seus estados, os costumes se conservavam idênticos aos de um século passado. Não beijou a filha, tampouco lhe ofereceu esta afronte. Pesava, acentuado constrangimento entre ambos, desde que, chegando ao castelo, o Visconde se inteirara dos acontecimentos em todos os seus detalhes. De senho carregado, Flávio começou conservando-se de pé e assim obrigando as damas a fazerem o mesmo. Senhora de Soissons, acabo de chegar de Blois, onde os assuntos que conheceis tomam curso diverso do que era de prever. Mantendo-se a moça em silenciosa expectativa, aquele prosseguiu, traindo excitação. Vossa reputação encontra-se comprometida em juízo, senhora Marquesa. O maldito medalhão, com vossa dedicatória, acusa-vos insofismavelmente. É o fatal testemunho do vosso adultério. Já tive ocasião de vos declarar, senhor Visconde, que jamais atraiçoei minha honra conjugal, e sobre a sagrada cruz do crucificado renovo a minha afirmativa. Tenho tranquila consciência, não adulterei, não sou uma mulher sem honra. Madeleine pôs-se a chorar. Flávio Henri deu um passo para a filha, revogando as maneiras polidas. Confessa antes, desgraçada, que fizeste a vergonha do meu brasão, que és amante do infame libertino de Paris e que teu mesquinho proceder causou o assassínio do pobre de Soissons. Senhor, piedade, a cólera vos cega. Nossa filha está inocente, continua digna da nossa confiança, como do respeito da sociedade. Suplicava, saindo da obscuridade, a viscondessa, enquanto a senhora de Soissons, de fronte levantada, fitava o vácuo sem parecer ouvir o insulto. O acusador, porém, retrucou implacável. Calai-vos, senhora, que como mãe vossa defesa é inaceitável. Nossa filha, estejais certa, atraiçoou-nos vergonhosamente, perjurou sobre a própria honra conjugal, levando o amante a assassinar o justo que antes deveria esmagá-los. A sua própria infâmia é conhecida de toda a sociedade.
Desgraçada foi a hora em que se permitiram buscas nos aposentos do miserável. Longe de suspeitar, eu me encontrava de que a senhora de Soissons, a esposa do homem mais honrado da França, descesse da sua respeitabilidade ao ponto de escrever um bilhete comprometedor e oferecer como penhor supremo da sua desonra ao mais abominável caráter da França a sua própria efígie. Oh, não se morre de vergonha, pois que ainda estou vivo. A fim de defender da infâmia o nome até hoje inatacável dos meus ancestrais, bem assim a memória de Soissons, que deveria permanecer aureolada de respeito, tentei adquirir as dádivas malditas. Mas em vão roguei ao juiz de instrução que se interessasse por fazê-las desaparecer, levando em consideração a honra de duas nobres famílias, que certamente se desacreditarão, uma vez que tais provas acompanhem o processo. Em vão ofereci favores, prestando-me a auxiliá-lo em sua carreira política ou profissional, como assegurando-lhe bons monetários em troca do bilhete e do medalhão. O inferno persegue-me, encarnando a honestidade desse homem que respeita severamente seus deveres profissionais e conscienciais, enquanto os de Franceville, movendo pressão justamente contra o réu, tornam-se contra o meu intento, interessando-se para que as duas provas sejam conservadas onde estão, porque, de qualquer modo, tornariam o crime ou o duelo ainda mais abominável. Não houve crime nem duelo, senhor. O Marquês d'Aberville diz a verdade. Não tocou sequer numa arma. Eu fui testemunha. Em juízo exige agora o vosso depoimento, senhora. Dentro de 48 horas sereis convidada oficialmente a depor. É a vergonha suprema para nossa casa. Minha filha, diante de um tribunal, com participante de um escândalo sem precedentes em nossa família, o nome respeitável de Lacordaire rastejando na sarjeta dos comentários desairosos. Oh, meu Deus, para sofrer um ultraje desse, então, era para que estava reservada a minha velhice? Oh, minha filha, por quem sois? Pensai no nome dos vossos pais, no nome do vosso malogrado esposo. Por sua memória, que deveis respeitar, suplico-vos. Parti imediatamente com vossa mãe. Ainda é tempo. Evitai a intimação, o interrogatório, a vergonha para o nosso brasão. Ocultai-vos na Itália, no fundo da Touraine. Ninguém saberá quem vive numa pequena herdade dos arredores de Nápoles. Ide hoje mesmo, agora. Salvai-vos dos descréditos que contornam o vosso nome, o nosso nome. Sentou-se acabrunhado sob o esforço daquela humilhação. Estava lívido e enxugou trêmulo o suor da fronte. Sim, minha filha, partamos, evitemos novos dissabores, aventurou Madeleine em lágrimas, a qual havia muito se habituara a encontrar no marido as razões de uma divindade. Mas Henriette, que parecia não ter ouvido a longa exposição paterna, respondeu serenamente: Não pretendo deixar a França, senhor. Mas sereis então forçada a obedecer à lei. Enfrentareis o tribunal. Não temo o tribunal, meu pai. Não há do que me envergonhar diante dele. Obedecerei à lei como a minha consciência. Eu darei meu testemunho. Não farás jamais tal coisa, desgraçada. Não levarás tuas inconveniências ao ponto de defenderes o assassino de teu marido. E não sei que haja algum assassino do meu marido. O senhor de Soissons não foi assassinado. Eu direi a verdade do que se passou apenas. E dizendo a verdade, não acusarei, nem defenderei. Tanta decisão e serenidade desconcertavam o altivo titular, que parecia perder a razão. Encaminhou-se para a filha, fremente de cólera, apertou-lhe com força o braço, sacudindo-a com violência, rangendo os dentes.
Proíbo-te que o faças, miserável impudica. Partirás esta madrugada para Nápoles, ainda que acorrentada por meus próprios punhos. Ela desvencilhou-se de suas mãos com brandura, fitando-o friamente. A de Lacordaire, porém, afigurou-se que invencível obstinação, a par de mágoa infinita, acompanharam a expressão do olhar com que sua filha lhe lançou este repto, exaltando-se gradativamente. Não ousareis violentar-me, Sr. de Lacordaire, meu pai, porque sereis tolhido pelo direito da razão e da justiça, que se acha em meu poder. A menos que cometais um crime de morte ou um rapto monstruoso na pessoa de vossa filha, não a impedireis de ficar e falar. Sabei que nem mesmo esperarei o convite especial da justiça. Amanhã partirei sim, mas para Blois, onde voluntariamente prestarei esclarecimentos aos juízes, falando a verdade, tão só a verdade. Não, os vossos insultos não me atingem, porque não sou adúltera. 1000 vezes não, D'Aberville não é assassino. Somos, isso sim, apenas 2 vítimas das circunstâncias atrozes criadas pelo vosso desmedido orgulho, pelos vossos ferazes preconceitos, assim como também o foi o próprio Georges. Oh, meu pai, eu estremeci e respeitava o pobre de Soissons como se o fizera um irmão, mas amava loucamente a D'Aberville, e vós não o quisestes acreditar. Quando me forçaste a desposar de Franceville, eu vos fizera notar que tal consórcio destruiria minha felicidade, tornando-nos a ambos desventurados, porquanto eu não poderia ser boa esposa para um homem quando os meus pensamentos pertenciam a outro. A coisa alguma quisestes considerar. Vosso orgulho cegou-vos, exagerastes os defeitos do próprio D'Aberville e a ele atribuindo intenções que não animava. Arruinastes nossas vidas e levastes a desventura ao coração e à vida do próprio Georges, que tanto merecia ser feliz, criando assim para vós próprio os desgostos que hoje vos cruciam. Sim, amo D'Aberville ainda e sempre, meu pai, mas jamais como hoje, quando o reputo soberanamente digno de ser amado. Sabeis, senhor Visconde, que vos enganastes com a pessoa do senhor de Saint-Pierre. É ele o mais nobre e honrado fidalgo da França, o mais límpido caráter de que tenho notícias, a par do pobre de Soissons, cuja sorte sinceramente lamento. E se o nome respeitável dos vossos avós continua refletindo sua tradicional honradez, se os brasões de Lacordaire prosseguem inatacáveis, ostentando sua reconhecida altivez, se o nome generoso de Soissons impõe-se, padronizando, como sempre, respeitabilidade e probidade, e se eu própria, como mulher, como esposa, como fidalga, posso neste momento erguer a fronte para rebater suspeitas indébitas e acusações aligeiradas que sobre mim pesam, foi porque o Sr. d'Aberville de Saint-Pierre soube e quis portar-se com honradez durante todo o decorrer desse drama. Sim, meu pai, devemos todos a existência até agora da honra do nosso nome e dos nossos brasões, a alta expressão de honradez do Sr. de Saint-Pierre, que jamais desejou aviltá-los, pois eu sei, eu o sinto, que teria sucumbido a uma queda moral irremediável, se a tanto me quisesse ele ter arrastado. Mas não, Gaston amava-me lealmente e para sua esposa foi que me desejou. Poderia, no entanto, ter-me escrava de seus desejos, mas preferiu permanecer honrado como não seria um de Lacordaire. 1000 vezes não sou adúltera, mas a ele devo a conservação de minhas virtudes. Amo-o sim, meu pai, e ainda que me custe a vida, bar-te-me-ei para que sua inocência seja reconhecida, pois que bem merece ele de mim tal sacrifício.
Ela falara com dignidade e altivez, orgulhosa por poder fazê-lo, traindo a fibra inquebrantável do próprio caráter paterno. Retirou-se, porém, arrebatada, mal pronunciara as últimas palavras. Flávio Henri de Lacordaire deixara-se cair numa poltrona e cobrira o rosto com as mãos. O horror esmagava-o, tolhia-o. A vergonha de ouvir a filha mesquinhava-o em seu próprio conceito e parecia sufocá-lo. E quanto a Madeleine, mártir silenciosa de tantos males, seguiu lentamente a filha para o interior da casa, fiel ao destino de chorar humildemente por todos os motivos.